Eu quero dar 3 lições sobre a importância da igreja. O significado. A gente não valoriza a igreja quando não compreende o significado. Como a família, como o trabalho. As coisas são acolhidas mediante a compreensão do que elas significam. Philip Yancey é um escritor muito importante nos Estados Unidos, ele é muito famoso. Ele escreveu um livro pequenininho chamado Igreja, por que me preocupar? É o título do livro. Aí ele fala que quando ele é criança e adolescente, ele ficava com muita raiva, porque a igreja proibia de fumar, proibia de ter sexo ilícito e uma série de coisas. Ele falou, a igreja nos podava, a igreja era um lugar de gente quadrada. Ele disse, a igreja me livrou de ser um alcoólatra. O que eu achava que era um dano, porque se eu tomava um vinho eu era repreendido, era Deus me abençoando através da igreja. Ele disse, a igreja me livrou de ser um tabagista e ter um pulmão prejudicado por causa do fumo. Ele falou, a igreja me livrou da delinquência, me livrou das drogas. E ele disse, eu me preocupo com a igreja porque ela foi boa para mim. Eu, pastor Elias, eu cresci no Evangelho. Meus pais eram crentes quando eu nasci. E eu ia à igreja, mas eu assumi um compromisso cristão já na adolescência. E um dia eu fui até o pastor, eu não fiz aquela decisão pública de ir à frente, eu não fiz, mas Deus tocou o meu coração. Aqui é bom dizer que se Deus toca o nosso coração, Ele toca por intermédio do seu Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tocado pelo Espírito, eu fui ao pastor e declarei, eu quero seguir o Evangelho, eu quero me dedicar à igreja. Fui batizado com mais algumas pessoas, 2 sobrinhas, mais meu irmão, alguns só adolescentes. O rio no qual nós fomos batizados ficava no fundo da igreja. A igreja era num sítio, então tinha o prédio da igreja e tinha uma plantação de laranjas, e andando talvez uns 500 metros tinha um pequeno rio. Era um domingo à tarde, foi batizado pela volta das 5 horas, estava um meio frio, e nós fomos lá, descemos naquele riozinho e fomos batizados. Não há na minha história, a história da minha vida, um momento mais significativo do que aquele momento quando eu fui batizado. Assumi o compromisso por meio do batismo. Dali para frente, eu ia batalhar para ser o melhor possível. Eu ia lutar para ser o melhor possível. A igreja me fez isso. Eu costumo dizer para as pessoas assim, a igreja desperta em nós o nosso melhor. Se vocês veem alguma coisa boa em mim, foi a igreja que despertou. Sem a igreja, o meu melhor ficaria sepultado para sempre. Ninguém ia saber qual era o meu potencial. Eu não poderia concordar com aquele motorista que falou que a igreja para ele não tinha valor nenhum. Então, a igreja significa oportunidade para o crescimento da alma por meio do arrependimento da fé. O apóstolo Pedro propõe uma diretriz: o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Esse recurso faz com que haja um crescimento da nossa espiritualidade. Uma pessoa pode ser muito esclarecida, muito evoluída
e espiritualmente ser um nada. Não sabe de Deus, não sabe de Jesus, não sabe da salvação, não sabe do Evangelho, não sabe de nada, não tem comunhão com nada, então ele não é nada. A igreja nos permite essa experiência, nos induz a essa experiência de arrependimento e fé. E com base nesse arrependimento e nossa fé, nós evoluímos no nosso melhor. O texto diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente não precisa correr atrás do Espírito Santo. O cristão tem o Espírito Santo a partir da confissão e da fé em Jesus. Então, a igreja é importante por isso. A igreja desperta em nós o nosso melhor, que é a nossa espiritualidade e a nossa emocionalidade. O outro argumento diz que a igreja significa a dispensação de uma promessa. De uma promessa. O apóstolo Pedro, naquele sermão, diz: pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O meu pai e a minha mãe se converteram quando ainda tinham os filhos pequenos. À vontade, fique à vontade. E quando eu nasci, eu fui o penúltimo de 10 filhos. Quando eu nasci, os meus pais já eram crentes, eu cresci na igreja. E todos os meus irmãos aceitaram Jesus, e todos eles foram batizados e seguiram a Jesus. A promessa é para vós e vossos filhos. Se você é um cristão, você alcançou uma promessa. Mas essa promessa não é só para você. É para você, para os filhos, para os parentes, para os amigos, é para todos. A promessa da salvação é universal, para todas as pessoas. E nós precisamos incluir a todas as pessoas nesse conjunto de bênçãos, que é o Evangelho. A promessa é universal. Nós não devemos ficar tranquilos se apenas nós seguimos a Jesus. Porque a promessa não é só para mim, nem só para você. É para todos a quem nós conhecemos, é para todos os nossos amigos, é para todos os nossos parentes. Então a igreja nos permite essa possibilidade de uma experiência que é uma experiência proposta para todo ser humano que nasce nesse mundo. Estar aqui na igreja, servir a Jesus, não é uma proposta de Deus para nós, é uma proposta de Deus global, para todo ser que nasce em todos os tempos. Há uma doutrina da igreja, a igreja universal. Eu sempre digo para os irmãos que nós temos aqui a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal é uma heresia. Não existe igreja universal. Isso é conversa. É ignorância da palavra. A igreja universal mencionada na Bíblia, ela vai ser reunida, ela não está reunida. Existe a igreja local, a igreja militante. A igreja local é porque é nesse bairro. Nós somos igreja local. E somos igreja militante porque trabalhamos, porque servimos. Militante é aquele que atua. Então nós somos igreja local, como a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira e assim, as igrejas do Novo Testamento eram igrejas de comunidades locais. Então nós somos uma comunidade local que serve a Deus. Igreja local, igreja militante. A igreja universal é quando Jesus voltar na sua vinda, vai reunir todos os salvos de todas as épocas, reunir na grande assembleia que através dos séculos Deus organizou. Ali estarão Abraão, ali estará Moisés, ali estará meu pai, ali estará meu avô, todos aqueles que viveram
aqui nesse mundo até o momento da volta de Jesus. Então a Igreja Universal é uma heresia. A Igreja Universal será implantada na volta de Jesus. Mas nós somos a igreja local militante. E essa igreja é aberta para todas as pessoas. Não é universal, é militante. A promessa é para vós, vossos filhos, todos ainda os que estão longe, a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aqueles que aceitam a chamada. Em terceiro lugar, a igreja é importante porque ela significa a possibilidade de participação em uma nova comunidade. Dia de Pentecostes, 50 anos depois da ressurreição. Comemoração das colheitas de trigo e de cevada. Festa em Jerusalém. Festa de Pentecostes. Pessoas estão lá, muita gente está lá. Pedro prega o sermão. O apóstolo Pedro prega o sermão. Não é São Pedro. A Igreja Católica fala São Pedro, São Paulo. Não é São Pedro. É Pedro, apóstolo Pedro. Esse é o título dele. Não é São Pedro. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Era o título que eles se davam. Paulo não diz eu sou São Paulo. Pedro não diz eu sou São Pedro. Ele diz eu sou apóstolo Paulo, sou apóstolo Pedro. Então, esse pouquinho de doutrina, né? Pois bem, naquele dia, pessoas reunidas de vários lugares do mundo, judeus que vinham de longe para participar da festa de Pentecostes, ouviram o apóstolo Pedro falar. A fé vem pelo ouvir. Por isso que eu prego. Eu não tenho sempre sucesso, mas se eu tiver sucesso vai ser produzir fé por meio do meu ensino. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas ouviram o discurso de Pedro e acreditaram. O importante, por exemplo, não é a gente saber que existe vacina contra a pneumonia. Temos que acreditar que aquela vacina é importante para nós. Não basta eu acreditar que a vacina para a Covid é válida. Eu tenho que assumir aquilo. Então eles creram, ouviram e creram. E perguntaram, e agora? A gente creu e você falou do Cristo vivo, que é o Salvador de todos, e o que a gente faz? Aí o apóstolo Pedro diz, vocês se arrependam, já creram, se arrependam, sejam batizados. As pessoas precisam compreender coisas, a Bíblia é simples, mas nós complicamos com nossas ideologias para interesses egoístas. O líder modifica a Bíblia para que ele possa ter mais poder. Então, por exemplo, quando um líder cristão se diz apóstolo, ele distorceu a Bíblia para ele ter poder. Porque aqui está o presbítero, aqui está o diácono, aqui está o presbítero, aqui está o pastor e ele é o apóstolo. Falso. Falso apóstolo. John Stott diz que nos dias de hoje, depois que passou a era dos apóstolos, João morreu no final do 1º século, qualquer um que se disser apóstolo é falso apóstolo. Qualquer um que se disser profeta é falso profeta. Porque os profetas passaram, os apóstolos passaram. Hoje nós temos um pastor que serve a igreja. Pois bem, forma-se então uma comunidade de pessoas que acreditaram. E elas sentiram automaticamente uma atração, um interesse. Então, os que criam estavam juntos. Lucas, que era um excelente escritor, falou que naquele dia os que creram ficavam juntos. Se você crê como nós cremos, por que você está na festa? Por que você está na balada? Não faz sentido. Se você crê como nós cremos, tem que agrupar, tem que se agrupar. Foi isso que aconteceu. Aí surgiu uma nova comunidade.
a comunidade dos que aceitaram o ensino de Pedro, se arrependeram por serem das suas maldades. Aquelas pessoas aceitaram ser batizadas e formaram a comunidade. Então, é bom lembrar para nós aqui, e para todas as pessoas, que a salvação vem por meio de Cristo, pela fé. E a participação na comunidade dos salvos se faz pelo batismo. Aqueles que se batizavam iam se agregando, se ajuntando, formando uma comunidade. A comunidade era dos crentes que foram batizados. Então, se você tem Jesus e você não pertence à igreja, você é salvo. Porque a igreja não é a igreja que salva você. Mas você deve ter um impulso para ficar junto com os outros que têm a mesma fé. É isso. Então, a igreja significa a possibilidade de participação em uma nova comunidade. Os irmãos sabem, há um momento naquele dia foram 3.000 pessoas que foram batizados. Mas nos capítulos seguintes, Lucas fala que os outros que não estavam lá começaram a saber daquela nova comunidade. E ficaram encantadas. As pessoas que tomaram conhecimento dessa nova comunidade, elas ficavam encantadas. Uma vez veio uma pessoa aqui, ele diz: eu vim visitar aqui porque eu vi a maneira como vocês vivem. Eu queria saber se era verdade. Aí ele veio assistir o culto, depois foi para o lanche e falou: aqui vocês são, como se diz por aí, a comunidade de Jesus. Naqueles dias, conforme a comunidade foi se revelando, a comunidade dos salvos, as pessoas ficaram então admiradas. E naquele momento, os sacerdotes disseram: essa comunidade aí é melhor do que a gente faz no templo. Eram 6.000 sacerdotes que viviam lá. E eles viram como é que era aquela comunidade de salvos. E eles reconheceram que eles não eram nada diante da igreja. Aí Lucas fala assim: eles viram a comunhão dos crentes, o carinho, o amor, o respeito. E muitos sacerdotes aceitaram a fé. Não sou mais sacerdote do judaísmo. Eu sou um da comunidade do Cristo. A igreja permitiu então às pessoas a participação nessa comunidade maravilhosa. As coisas melhores da minha vida aconteceram na igreja. As melhores experiências aconteceram na igreja. Os momentos de mais lucidez. O melhor aprendizado. 3 comentários. Conhecimento de Deus. Aquela comunidade perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você conhece essa passagem. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, nós queremos aprender. O cristianismo é um movimento de informação das coisas de Deus. Os profetas informavam. E nós precisamos ser informados. Quando aquela comunidade se formou, eles não foram embora. Eles disseram: nós vamos ficar aqui. Queremos entender melhor. Muitos cristãos não entendem nada. E até líderes e pastores não entendem nada. Eu vejo essas pessoas nessas igrejas da televisão, eles não entendem nada do que Deus revelou através do Cristo, através do Evangelho. Ou eles não entendem, ou eles entendem e querem manipular. Uma vez eu li um artigo sobre charlatanismo. O charlatão é aquele que engana. E lá falava que há 2 tipos de charlatães. O charlatão consciente, ele é charlatão, sabe que é charlatão. Quando eu mando um aleijado andar, ele sai aleijado, arrastado, e eu declaro que ele está curado, pode ir, dá glória a Deus. E o cara sai lá
a pessoa está lá aleijada, ela não melhorou. Ele é um charlatão consciente, porque ele está declarando diante de uma comunidade uma pessoa que foi curada quando na verdade não foi. Agora, existe aquele charlatão que não sabe que é charlatão. Ele pensa que ele não é charlatão, ele pensa que ele é verdadeiro, mas os efeitos são os mesmos. Por isso, quando se formou a comunidade, era uma comunidade que aprende. Por isso que na minha vida, no meu ministério, o meu foco foi trazer o conhecimento. Aprender e transmitir, aprender e transmitir. Porque é o conhecimento que nos guia. É a compreensão que nos guia, que nos conduz. Por isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, foram batizados entrando na comunhão dos salvos, aí eles participaram do ato de culto. Na religião deles, eles não participavam do culto. Eles levavam as ofertas e os sacerdotes que realizavam o culto. Os irmãos sabem certa vez, quando as crianças estavam cantando no templo, e os líderes sacerdotes proibiram, você não pode cantar aqui. Nós, os sacerdotes, é que cantamos aqui. O povo não era estimulado a adorar a Deus. Aquilo era um ritual. O povo não era estimulado a cantar e a louvar e a orar. Agora essa comunidade não. Essa comunidade que a igreja, ela canta, ela ora, ela participa, ela louva. E o sacerdote fala, caramba, que coisa. É para lá que eu vou. Então essa igreja primitiva, chamada primitiva, que é a igreja do início, essa igreja era uma igreja que tinha uma comunidade que atraía e impressionava. Nós precisamos nos comportar de tal maneira que os incrédulos fiquem admirados da qualidade de vida que nós temos e que passamos. Não é lugar de ódio, não é lugar de briga, não é lugar de desprezo, é um lugar de santidade. E quem passa na rua vê. Esses são diferenciados. Na escola, eu e outros meninos crentes éramos diferenciados. O professor sabia que alguns eram crentes. Ele percebia isso. Os adolescentes e os jovens que frequentavam a igreja tinham uma postura diferente. Isso era resultado da nossa participação nos cultos. Pois bem, então eu quero te falar sobre, eu estou falando, terminando, sobre a importância da igreja. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Cada vez que a comunidade se reúne, Deus tem bênçãos. Eu acredito e afirmo que há certas coisas que Deus tem para nós que Ele só vai entregar aqui. Deus não é um motoboy que entrega aqui, entrega ali em qualquer lugar. Sim, mas há alguma coisa preciosa que só aqui que Ele pode dar para a gente. É na comunhão, é no amor, é no louvor, é na oração, na adoração. É por isso que a igreja é importante. Vocês que estão chegando são abençoados. Aquele meu dia do batismo, naquela tarde fria, foi um dia de bênção para a minha vida. E vocês hoje que estão sendo batizados, estão num dia muito especial.